bem-vindas, bem-vindos. Um momento só nós vamos considerar o que nos traz a prática do yoga, né, do Hatha Yoga. Assim como a meditação, são duas atividades, nós podemos chamar, né, que nos trazem com um foco no momento e favorecem que o barulho mental, que a agitação, que todo o movimento fora seja silenciado, seja aliviado. Passamos agora por um momento em que essa parada foi imposta e grande oportunidade de se dar conta do quanto correr atrás, lutar, forçar, pressionar, fazer mais, não tem resultado, ou não tem um resultado constante, ou não tem um resultado que combina com saúde, de uma forma geral. Não favorece um equilíbrio, ou aquela tentativa de equilíbrio, né? Como já vimos que o equilíbrio total realmente não existe, nós estamos sempre nos adaptando e nos ajustando. O próprio organismo faz esses ajustes a todo momento, sem a gente saber. Então, assim, a prática hoje, a gente vai buscar essa conexão com deixar acontecer, com aceitar o momento, aceitar o que é. Praticamos fisicamente nesse propósito de fortalecimento, de capacitação para o dia a dia de todas as formas. Então, quando eu pratico, eu percebo que eu consigo alcançar o prato, está lá em cima, que eu consigo me abaixar, pegar a panela, seja lá o que for, sem dor, né? Com facilidade. Então, nesse propósito de facilitação, de fluir, de contornar, né, qualquer obstáculo, em todos os sentidos. Nós vamos praticar o Mudra Padma, que é o gesto do lótus. Todo mundo sabe que o lótus se desenvolve, né, no lodo, às vezes até mal cheiroso. Então, ele retira nutrientes, forças, enfim, a alimentação, né, desse lodo. Ele se enraiza nesse lodo, ele ganha estabilidade aí. E quando ele cresce, quando a flor se abre, ela se abre buscando a luz. Então, o crescimento na direção da luz. Então, lembrando esse não esforço, nós vamos praticar assim, abrindo a flor
mantendo as pontas dos polegares, dos dedinhos, a borda dos polegares e a borda das mãos nos pulsos, na linha do pulso, permanecem conectados, as bordas conectadas. Então, aqui seria essa flor, essa abertura, generosidade aberta na frente do coração. E daí nós vamos relaxar, fechando o botão e fazer um movimento com as unhas se tocando a parte dorsal, dos dedos, das mãos, descendo e novamente se abrindo. Nós vamos fazer isso várias vezes. Você vai se conectando com esse movimento de descer e subir. Se quiser, feche os seus olhos, relaxe a respiração, aproveitando para deixar a sua respiração profunda, completa, tranquila, sem pressa, livre, se expandindo e depois se contraindo naturalmente, enquanto você pratica o Padma Mudra em movimento, respirando livremente e aproveitando ainda o quanto a prática aquieta e centra, foca no agora, descansando de tudo mais. Você pode manter na próxima vez que desabrochar o seu lótus, manter aberta a flor, ainda com a sua respiração totalmente tranquila, sabendo que qualquer comunicação, manifestação de afeição ou presença de afeição, de disposição, de abertura, tudo isso é entregue de uma forma livre, sem interesses individuais. É entregue de uma forma livre, sem visar qualquer resultado, qualquer resposta, simplesmente a entrega. A flor, quando se abre, ela faz uma troca, porque ela se abre para a luz, ela necessita da luz, e permanece aberta para insetos que vêm buscar nutrição, vêm buscar calor para passar a noite. Então, ela permite que todos esses seres se beneficiem dessa abertura. E os insetos polinizam, então favorecem a continuidade da vida. Liberando, então, esse contínuo de dar e receber.
e precisa ser livre. Totalmente. Então, sem força, sem fazer força, sem pressão, nós vamos desenvolver a nossa prática. Relaxe. Agradeça a sua disposição para praticar. O Criador disse, faça-se a luz. A luz se fez, sem fazer força. Um bebê, ele vai crescendo, ele não faz força para crescer. Agora eu vou fazer a minha perninha direita crescer. Agora, o crescimento acontece naturalmente. A força da vida, de crescimento, só necessita de aceitação. Necessita que os seres aceitem o crescimento. Mesmo quando é difícil, mesmo a lagartixa, né, ela não vai, se ela considerasse a dor, ela recusaria se transformar em borboleta. Então, é natural e, quando é dolorido, aceito, acontece a transformação, sem resistência. Então, vamos lá? Vamos soltar aqui o corpo, relaxe. Outra vez, inspirando, soltando. Deixe um pouco mais próximos os seus pés e expanda o braço direito lá para o alto, braço esquerdo para baixo, cresce. Troca. E agora expandindo um pouco mais a lateral, estende. Inspira, cresce, expira, deixa o quadril se movimentar sem flexionar as pernas, só leva lá longe, volta com a força do braço, inspirando, expira, relaxa, expande o outro lado, cresce, inspirando, expira, deixa o quadril avançar um pouquinho, sobe com a força da inspiração, relaxa, expira. Mais uma vez, flexione, relaxando e busque a inspiração se completar lá no alto. E expirando, soltando e relaxando. Outra vez, nós vamos separar um pouquinho mais e soltar um pouco mais para as laterais. E agora deixe que o calcanhar de trás saia do lugar. Sai do lugar. E os quadris relaxam. Nós vamos soltar um pouquinho mais aqui, bem nas articulações do quadril. Inspire, deixe a coxa subir, não force o pé nem a perna, a coxa que sobe, inspirando. E expirando, faz uma curvinha lá para trás. Outra vez, inspire e expire. Se quiser, apoie a sua mão na parede, na sua cadeira. Inspire, expire. Inspire, expire. Mais 2 vezes. Inspire, expire. Inspire,
expire. Do outro lado, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. E completamos 4, 5, 6 vezes, que você sentir que é confortável e que realmente faz um pequeno aquecimento e solta um pouquinho mais os seus quadris. E na posição aqui de flexão dos seus joelhos, nós vamos relaxar um pouquinho as costas, não precisa forçar a curva, só relaxe. Nós vamos fazer um micro movimento do gato. Então, em vez de exagerar, é micro. Expire, só relaxa a cabeça. Sinta que o cóccix se afasta da coroa da cabeça. Inspire, relaxe um pouquinho o cóccix, sem forçar, só relaxe mais para trás do que para baixo. Expire e descanse. Se sentir bastante conforto para exagerar, pode exagerar. Contudo, se você teve algum diagnóstico de osteoporose, você vai evitar a intensidade desse movimento. Porém, o resto você faz tranquilamente, que os estudos mais recentes dizem que caminhar é a melhor atividade para tratar a osteoporose, que tem sim tratamento. Né? É o que as pesquisas mais recentes dizem, e de acordo com o Dr. Michael Greger, a prática de yoga, inclusive, tem essa função de melhorar a absorção do cálcio. Tá? Então, as posturas quietas, paradas, elas estão proporcionando um fortalecimento das estruturas de absorção, né, do cálcio. Nós vamos encostar na parede, então, encosto, sempre procurando deixar o seu queixo mais ou menos próximo do corpo, então descanse, a cabeça não precisa apertar, fazer força com a cabeça contra a parede, simplesmente encoste, sinta o apoio da parede, e em vez de ficar com o bumbum arrebitado, nós vamos escorregar o cóccix para o chão e permitir que os joelhos se flexionem. Então, escorregue até que as suas coxas, mais ou menos, coxas e pernas, desenhem um ângulo reto. Então, o joelho está alinhado com o calcanhar, então, cuidado para não deixar o pé lá na frente do seu joelho, da linha do joelho, e nem aqui atrás, forçando o ângulo do joelho, fechando demais. Então, alinha onde for confortável, e daí novamente corrige, escorrega seu cóccix para o chão, e imitamos aqui a postura da cadeira, então sentindo que existe um esforço da parte alta da musculatura, dos glúteos, das coxas, existem os pés bem presentes, sentindo o apoio do chão, e existe um esforço de todo o corpo para a sustentação dessa postura. Cuidado para não arrebitar e forçar a curva lombar. Então, mantém confortavelmente
a parte lombar sentindo a parede. Não precisa pressionar contra a parede, simplesmente sente o apoio da parede. Experimente os braços sem tirar os ombros da parede, mantendo o alinhamento aqui. Inspire. Vai até onde for confortável, sem que os ombros avancem para as orelhas. E nós vamos descer os braços, expirando. Expirando. Cuidadosamente apoie as mãos, os cotovelos e comece a sair do apoio, mantendo os quadris, empurre a parede e devagar retorne. Relaxe. Seus pés estão paralelos na largura dos quadris. Veja se foi confortável. Lógico que teve um grande esforço e nós estamos então praticando estar no desconforto para poder crescer. Então, novamente, se não quiser, não precisa repetir. Se puder, repetindo, então, Utkatasana, imitando a postura extrema, que nós apelidamos de postura da cadeira, com a coluna apoiada. Então, coloque os braços aonde sentir que ganha um apoio maior ainda para essa postura. Procure manter a lombar não empurrando a parede, mas sentindo a parede. Não tire o apoio do dedão no chão, calcanhares, dedinhos, respirando. E a contração do assoalho pélvico ajuda a estabilizar a postura completamente. E devagar, desmanchando, expire, apoie e suavemente vai voltando e relaxa. Então, sentindo que você sustentou algum desconforto e ele passou. Então, nós vamos praticar a árvore, a postura da árvore. Então, mantenha a perna esquerda apoiada e nós vamos usar a flexão com a perna direita, inicialmente. Você pode permanecer com o pé no chão, levar acima do ossinho lá do pé, colocando para baixo do joelho, ou colocar acima do joelho, o que for melhor para você. Então, enquanto você vai montando a sua postura, use a cadeira, use a parede, procure sentir que existe uma força também que atua. A coxa faz uma certa pressão contra o pé faz uma certa pressão contra a coxa. E o tornozelo o tempo todo está buscando equilíbrio, está se esforçando para manter o equilíbrio. Os braços você eleva, se quiser, como se fosse, então, a árvore que busca a luz. Se você tiver uma mão apoiada, vai estender um braço só, como preferir. E expirando e voltando. Quando você coloca a perna, observe que o seu quadril não fique empurrando para frente
e nem que arrebite o bumbum. Então, relaxe o cóccix na direção do chão e sempre o alto da cabeça na direção da luz. A copa da árvore que se expande. O outro lado, você vai observar quando estiver na sua postura que um lado naturalmente não é exatamente igual ao outro. Simplesmente observe, relaxe seus ombros longe das orelhas, mantenha o cóccix apoiando-se, sinalizando no chão e sentindo que o corpo se expande, cresce, como a árvore que busca a luz e se enraiza no solo. Desmanche, você pode ficar no mesmo tempo, um lado, no outro. Se perceber que quer trabalhar mais um lado, você faz esse lado, faz o outro e daí volta naquele lado que você quer desenvolver um pouco mais. Nós vamos para o guerreiro 1, postura 1 do guerreiro. Então, lembrando, Virabhadra, que é o nome que dá o nome de Virabhadrasana, né, a essa postura, não é exatamente assim aquele guerreiro que vai lá buscar e atacar, né? Ele é chamado quando algo nocivo precisa ser eliminado, transformado, né? Então, quando nós temos questões que nós queremos que desapareçam, né? Então, não tem a conotação de ataque, mas tem a conotação de transformação, de grande força, mas não de buscar o ataque, de estar preparado, de estar firme, estar presente, estar em prontidão, né? Então, nós vamos começar com a perna direita na frente, no espelho, e dando um passo para trás, nós vamos usar o apoio da parede para colocar o calcanhar esquerdo. Então, eu não coloco uma perna atrás da outra, coloco aqui na lateral, né? Mantendo esse espaço do quadril. Firmo daí o calcanhar atrás para flexionar a perna da frente. Como a perna de trás se mantém estendida, pode ser que o joelho ultrapasse a linha do calcanhar e não é isso que nós queremos. Nós queremos que esteja o calcanhar alinhado com o joelho. Então, deixe que o pé vá um pouco mais para frente para estabilizar aqui. A parede ajuda o quadril a se manter estável. Então, deixe os seus dedos da perna direita bem espalhados, sinta o pé, os 4 apoios do pé, dedão, dedinho, laterais do calcanhar e mantenha a perna esquerda estendida, com o calcanhar pressionando contra a parede. Ganhou esse apoio, eleve seus braços e mantenha os ombros distantes das orelhas. Cuidado para não soltar a abertura do peito. Então, mantém
o seu peito aberto. Relaxe o peso do cóccix para o chão. E aqui a distância entre um braço e o outro depende do seu conforto. E se quiser, eleve o peito para o alto e o queixo também se eleva. E você olha longe, distante, e mantém a força, a estabilidade e olhar lá longe. Expirando, relaxe e cuidadosamente inspirando, estenda, busque o apoio, descanse para poder retirar o pé e relaxar. Observe a diferença entre os dois lados. Então, novamente, agora do outro lado, você vai colocar o calcanhar bem apoiado lá. Então, como eu comentei sobre esse estudo bem recente, coloco junto com o vídeo o nome da médica. São posturas aqui que favorecem, então, o tratamento de osteoporose, inclusive, né? Colocamos o calcanhar apoiado, a distância entre as pernas, a distância do quadril, estendo a perna, mantém glúteo firme, com o cóccix descendo para o chão. Então, não arrebite o bumbum, cuidado para não deixar o joelho passar da linha do calcanhar. Se sentir que vai com conforto além, separe um pouco mais o pé esquerdo lá para frente, a perna direita bem estendida. Então, aqui, apenas estando nessa posição, assumindo essa postura, aprecie a abertura do peito, a expansão da perna de trás, a estabilidade da perna da frente, a expansão da coluna e dos seus braços. Respirando livremente. Para desmanchar, expirando, descanse os braços, inspirando, estenda e cuidadosamente, então, como for a melhor maneira para você retirar o pé lá atrás, retire com cuidado, descanse, deixe a respiração retomar a sua naturalidade, o batimento cardíaco, retomar a sua naturalidade. Nós vamos nos sentar. Então, se for possível, você vai novamente utilizar a parede, vai deixar os calcanhares separados um tantinho mais que a largura do quadril. Menos de 1 centímetro a mais aqui. E deixar os pés abertos e deixar que os seus joelhos se direcionem para o centro dos seus pés. Então, apoie-se aqui, vai escorregando e, se for possível, você escorrega aqui na postura de Malasana. Você vai colocar um apoio
para sentar, se precisar. Então, coloque um apoio, travesseiro, a manta dobrada, pode dobrar quantas vezes for necessário, fazendo um rolo e descansando as suas costas lá atrás. Se isso não é possível, por desconforto dos joelhos, por favor, se sente, não permaneça aqui. Então, o cócoras é um movimento, uma posição, né? Benéfica para todos os órgãos, benéfica para todo o esqueleto, para toda a musculatura. É a postura, né, que os nativos, os indígenas de todos os lugares, dá para dizer, né, do nosso planeta, a postura em que trabalham, em que especialmente as mulheres, né, conversam, enfim. Se tiver dificuldade também, em vez de usar o apoio para o assento, você pode usar um apoio para os seus calcanhares e daí ter uma almofada embaixo de cada calcanhar, né? Então, progressivamente, em algum momento, se você tiver esse apoio físico, o cérebro entende que é seguro relaxar o calcanhar e, quando você menos esperar, seu calcanhar relaxa do chão. Então, nós vamos agora deitar de barriga para baixo e vamos utilizar outra vez um apoio. Então, coloque lá, se sentir que a sua lombar necessita desse apoio. Se sentir que não necessita, não é necessário. Nós vamos nos colocar aqui na postura da esfinge. Então, a esfinge, nós deixamos as pernas separadas na largura do quadril, peito dos pés para o chão e apoiando na linha dos ombros os cotovelos. Então, usando esse fortalecimento para a região dos paravertebrais, né, a musculatura toda da coluna, e do peito, porque nós não estamos entregando aqui, nós estamos usando a força peitoral para elevar e também a cabeça, o pescoço usa a sua força para se manter longe. Então a coroa da cabeça se afasta do cóccix e nós mantemos um prolongamento da coluna. Eu não largo a lombar, eu mantenho o cóccix indo na direção dos pés, simplesmente crescendo a coluna. Enquanto eu mantenho aqui, mantemos aqui a postura da esfinge. Só lembrando um pouco que a esfinge tem um corpo de leão, tem asas de pássaro e rosto humano. Então, nós podemos nos conectar aqui com a força do leão, com a leveza e liberdade do pássaro e a humildade do rosto humano. Honrando a integração de toda a natureza,
a interdependência de toda a natureza da qual nós somos parte. Lembrando lá do início do Lótus, que não existe imposição, eu não preciso buscar fazer força. Respire, descanse, relaxa a testa nas mãos, solte os braços ao longo do tronco, relaxa os calcanhares para fora, descansando as articulações dos quadris. E voltamos agora praticando uma Bhujangasana, uma cobra modificada. Em vez de eu colocar aqui para estender a partir daqui, eu vou deixar as mãos onde elas estão, como estavam antes, na esfinge, e vamos experimentar só empurrar o chão, mantendo esse esforço aqui. A sua cabeça está para frente, totalmente alinhada com a coluna. Eu estou virando a cabeça apenas para falar, mas, por favor, mantenha a sua cabeça centralizada. Os ombros longe das orelhas. Então, existe um esforço do cóccix ir na direção dos pés, na direção do chão, criando expansão na região lombar, buscando conforto para a região lombar, que está sendo bastante intensamente trabalhada, exigida. Então, ela precisa se expandir. Para se fortalecer, ela precisa se expandir. Sem compressão, sem pressão. Se você estiver aqui, ou se só for possível a esfinge, tudo bem. Nós não temos lugar nenhum a chegar. Nós já chegamos. Nós não temos que avidamente buscar lá fora, porque tudo está aqui. Tudo bem. Expire. Relaxe, descanse. Então, sempre lembrando, a postura é a sua postura. Se hoje você conseguiu tirar os cotovelos, perfeito. Se não foi possível, também. Sinta a postura é sentir a movimentação energética, não é executar uma forma, uma aparência. Devagar, saindo da posição, nós vamos deixar os joelhos bem separados, soltar o cóccix lá para trás, expandindo todo o espaço da coluna. Relaxe no centro, utilize uma almofadinha atrás de cada joelho, se for preciso. E expirando, direcione para o lado esquerdo o tronco e relaxe. Apenas relaxe, entregue, e toda a expansão necessária vai acontecer na sua medida, sem exagerar,
sentindo o esforço com suavidade, um esforço possível, não um esforço que desequilibra e que perturba, mas um esforço que acomoda. Que recebe o ganho devidamente. Respire, voltando ao centro. Relaxe no centro, pelo menos 2, 3 respirações. E depois, com uma outra expiração, você, sem se afastar do chão, vai se direcionando para o outro lado agora. E deixa expandir a outra lateral. Relaxa o peito, relaxa a cabeça. Veja se a sensação da lateral direita e lateral esquerda do corpo em relação ao chão, veja se tem mais ou menos a mesma distância. Busque um pouco equalizar a distância da lateral direita do tronco, do peito, e a lateral esquerda em relação ao chão, que seja mais ou menos a mesma. Relaxe, não segure, não tensione nada. Mantenha o relaxamento das pernas, das coxas, dos quadris, do peito, da cabeça, da respiração. Expirando, retorne ao centro. No centro, descanse ainda mais 2 ou 3 respirações. E nós vamos desenrolar, empurrando o chão, desenrolando, voltando com a coluna, com o tronco e sentando. E você vai agora relaxar, utilizando novamente a parede. Então, nós vamos dobrar uma manta que fique espessa, colocando perto da parede, mais ou menos uns 20 centímetros, talvez, ou mais perto, conforme a sensação que você tem na parte de trás das pernas. Se você sente que pode apoiar as pernas retas, você vai deixar o apoio mais perto da parede. Se sente que força demais as pernas retas, que precisa de uma distância, você deixa um pouco mais distante esse apoio. O apoio é para ficar aqui, apoiando da cintura para baixo, tá? Para fazer uma elevação do seu quadril. E você vai colocar também um outro apoio aqui, agora não tem, mas você vai colocar uma manta também com uma espessura menor, apenas para
dar proteção para todo o pescoço e para a cabeça, para não ficar o pescoço e a cabeça inteiramente no chão. Simplesmente deixando mais conforto para toda a região cervical e para a cabeça. Então, para ficar na posição, você vai se sentar nesse apoio e cuidadosamente vai estender e colocar e deitar o corpo no chão. Vai arrumar aqui o apoio da elevação do quadril e estender as pernas. Se você tiver o seu cinto perto, a sua faixa, amarre a faixa aqui na linha dos seus tornozelos, das pernas, para evitar que abra aqui. Então, se você tiver um cinto, alguma coisa, segure essa região das pernas para poder relaxar sem que virem as pernas, sem que abra a parte interna. Então, mantenha lá, mantenha aqui o apoio na cabeça, no pescoço, relaxe os seus braços, pode deixar aqui, pode deixar ao longo, o que você sentir que é confortável. Se você tem um travesseirinho para os seus olhos, pode utilizar. Permaneça aí. Fique nessa postura de Viparita Karani, que significa inverter ação. Como a atenção da prática foi relaxar de atividade intensa, de ocupação intensa, de excitação e entrar no descanso e na entrega. Então, aqui nós estamos invertendo a ação, estamos entregando a ação, relaxando, relaxando, entregando, entendendo que fazer mais não traz mais resultado. Fazer menos faz você encontrar em você o que você busca. Mesmo que você não saia da postura, mantenha agora a atenção nos nossos próximos movimentos.
Só depois de assumir uma posição fetal é que você, com calma, se senta novamente. Se você não se sentar, ainda assim procure novamente fazer o gesto do lótus, Padma Mudra, mantendo a flor aberta por 3 respirações. Relaxe as suas mãos, coloque como quiser, com as palmas viradas para cima, nas suas pernas ou no chão. E simplesmente sinta que existe uma flor no centro do seu peito. Imagine que essa flor de lótus, ou outra que você imagine, a cada respiração, ela vai desabrochando até que ela esteja totalmente aberta, receptiva, recebendo, acolhendo vitalidade, luz, calor, amor, alegria, tranquilidade. Acolhendo tudo, inclusive o que você quer transformar. Aí no centro do coração. Padma Mudra, você pode utilizar quando se sentir incompreendida, incompreendido, quando passar por alguma situação em que você perceba um mal-entendido, alguma situação em que você sinta solidão, isolamento, pratique o Padma Mudra. Fique em paz. Agradeço profundamente compartilhar com você.